Um luxo é ter Thaís Herédia do meu lado. Também símbolo de delicadeza e elegância, Thaís Herédia. Obrigada, são seus olhos. Thaís Herédia, eu lembro uma vez que Gabriel Galípolo falou que teve uma conversa com Caetano Veloso sobre a ata do Copom, que o cantor e compositor baiano mostrou-se interessado na composição das atas do Copom. E eu achei muito bonito isso que Gabriel Galípolo estava falando agora há pouco sobre a diferença entre a continuidade da interrupção e a interrupção da continuidade. Eu acho, tem uma construção poética nessas atas do Copom e eu queria que você me ajudasse a entender, Thaís Herédia, como é que a gente pode classificar poeticamente o hiato do produto? O hiato do produto é a medida do quanto a economia está andando acima da sua capacidade, né? O economês, para medir, não é uma medida totalmente exata, não há uma unanimidade, porque não é uma matemática simples em que você soma indicadores e vem um resultado certo. Cada economista faz a sua conta, roda o seu modelo, mas os números são sempre muito aproximados e é uma medida importantíssima porque toda vez que a economia roda acima da sua capacidade, isso não é só a economia brasileira, a economia até da Suíça, se rodar acima da sua capacidade, vai gerar, ou provavelmente o risco de gerar inflação é altíssimo, porque afinal de contas, uma economia que opera acima da sua capacidade de oferta quer dizer que vai vivenciar um ambiente em que há mais demanda do que capacidade de atender a essa demanda. E quando isso acontece, um desbalanço entre oferta e demanda, que aí sim é uma fórmula clássica para a gente explicar a inflação. Thaís, o comunicado do Copom ele cita bastante o cenário externo, é evidente, né? Existe uma preocupação acerca desse nível de incerteza propiciado pela política comercial de Donald Trump, mas também cita o cenário fiscal brasileiro como um dos motivos para essa, como é que era mesmo? A interrupção da continuidade ou continuidade da interrupção. Eu queria entender, o Fernando Haddad fala que o juro tinha espaço para estar mais baixo, o Gabriel Galípolo diz que é um luxo ser criticado pelo ministro da Fazenda. Fala que o Brasil tinha capacidade de ter juros mais baixos, tinha espaço para que essa taxa da Selic não tivesse a 15%. Gabriel Galípolo, por meio do comunicado oficial do Comitê de Política Monetária, cita exatamente esse ambiente fiscal como um empecilho para que o Banco Central dê início a uma revisão do seu ciclo de política monetária. Quem é que está certo? Olha, há divergência também sobre qual é o tamanho da contribuição da política fiscal, ou seja, da gestão das contas públicas, ou seja, da intensidade do gasto público. Há divergência também sobre qual é a participação desse fator no processo de pressão inflacionária, né? Por exemplo, que cria essa condição em que a economia está rodando acima da sua capacidade. A leitura majoritária no Brasil e de economistas estrangeiros também é de que, historicamente, o Brasil tem uma política fiscal que acaba provocando uma participação maior no processo inflacionário, porque o gasto público é muito elevado. Qual é a prova de que o gasto público é muito elevado? Porque temos déficit nas contas, ou seja, falta receita para as despesas públicas todos os anos há mais de uma década. Essa é a evidência irrefutável de que o país tem um alto gasto público. Qual é a qualidade ou a direção do gasto público no Brasil? É fazer investimento para, por exemplo, melhorar a infraestrutura e o Brasil poder produzir mais e aumentar a sua capacidade de crescer? Não, não é. O investimento público nas contas do governo federal hoje está na casa de 0,5% do PIB. Já foi de 2%, hoje é 0,5%. É com que, então? É com transferência de renda, ou para salários de servidores, ou para aposentados e pensionistas, ou para os programas sociais. Então, essa transferência de renda, que se dá através desses canais que eu acabei de dizer, em excesso, isso tudo, gente, eu estou colocando aqui, não tem interpretação, eu estou trazendo aqui, estou trazendo aqui a visão dos economistas. A qualidade do gasto
e essa transferência de renda em excesso que acaba dando aos brasileiros que recebem essa transferência uma capacidade de consumo acima da capacidade de oferta. E aí, portanto, vamos lá na raiz do hiato do produto, portanto, acabamos tendo uma situação em que nós temos um setor público que alimenta essa situação, esse ambiente de economia crescendo acima da sua capacidade. O que o Banco Central tem falado já há bastante tempo, com Roberto Campos Neto, lá em 2023, 2022 ainda, já havia a leitura de que a economia brasileira estaria operando acima da sua capacidade. Isso não é uma coisa do governo Lula. 2022, esse cenário já aparecia, né? E isso conversa muito também com a dinâmica das contas públicas desde então. O que o Comitê de Política Monetária e o Gabriel Galípolo e os diretores têm tentado alertar é para a sustentabilidade dessa dinâmica, em que você tem uma gestão das contas públicas que está alimentando um processo que coloca a economia acima da sua capacidade. O contraponto desse cenário, Vitor, é que em outros momentos da economia brasileira, quando também houve muito gasto público, a inflação subiu muito mais. Então, hoje há também, entre os economistas, uma visão de que, especialmente na última década, o Brasil está mais forte, a economia tem um potencial maior. Todas as reformas que aconteceram nos últimos 10 anos, especialmente as chamadas micro-reformas, aquelas que aumentam a capacidade da economia de funcionar melhor, essas todas, cada uma com a sua pequena contribuição, ajudaram o país a estar um pouquinho mais forte. Mas ainda é uma situação de distorção, uma situação que gera desequilíbrio na economia. Então, a resposta do Banco Central, do Gabriel Galípolo e dos outros diretores, a resposta do Banco Central é que o Brasil acaba precisando de um juro maior porque você tem um fenômeno, além do fenômeno natural da economia, que todas as economias atravessam quando há um processo inflacionário, você tem um fenômeno brasileiro que é esse desarranjo das contas públicas. Aí tem um aspecto Acabei interessante. Falando aqui economês pra caramba, né? Não, mas você me fez uma nenhum, pergunta de jeito nenhum. com que a gente divide aqui um pouco a compreensão do que está acontecendo. Você citou exatamente essas reformas mais regulatórias. Eu acho que a mais importante delas é evidente, a mais expressiva, expansiva, foi a autonomia do Banco Central, né, que foi aprovada durante o governo de Michel Temer. Eu queria entender essa autonomia do Banco Central hoje, a gente acompanhando com Gabriel Galípolo sendo bastante duro nos comunicados oficiais. Ele dá uma importância muito significativa para a comunicação do Banco Central, né? Eu queria entender quanto da política monetária está chancelada, está atrelada à questão da comunicação e credibilidade. Porque o Banco Central ele não tem que apenas fazer, ele tem que parecer também, né? Não, e aí você tem razão que a comunicação tem sido um instrumento bastante usado, não só pelo Banco Central brasileiro, né? O trabalho dos bancos centrais no mundo inteiro está muito difícil, porque os fenômenos que sempre formaram processos inflacionários, eles estão completamente diferentes hoje, mudaram-se as referências. Aqui no Brasil e no resto do mundo também. Por exemplo, a inteligência artificial, por exemplo, a digitalização do trabalho, isso tudo acabou mudando as referências da formação de preço e por aí vai. E a comunicação, ela sempre foi um elemento importante, quase como um instrumento ali no hall de instrumentos como a taxa de juros, por exemplo, a comunicação divide essa responsabilidade, né? Então, o Banco Central... e por que a gente fica esperando os relatórios e as atas, né? Porque o Banco Central toma a decisão sobre um número e é como ele explica essa decisão que o número vai valer ou não, que o número vai ser crível ou não, né? Então, e o Gabriel Galípolo sabe que pelo modelo matemático ali, vamos dizer assim, ou econométrico, se jogar tudo no liquidificador, o resultado pediria mais juros. Tem muito economista, gente que vem aqui, que a gente ouve aqui no Money, que diz assim, olha, se fosse para botar na conta, o juro tinha que estar em 17, 18, né? Mas não é viável isso, você precisa encontrar alguma arte nessa matemática e parte dessa arte é a comunicação, mas ela tem que ser muito coesa, ela tem que ser
muito concreta, não pode ter abstração nessa comunicação, e é por isso que eles são tão repetitivos e eles são tão cuidadosos, esse Banco Central e os outros bancos centrais, né? Por causa disso, por causa da comunicação. E você quer ver um fator que eu vou chamar a atenção aqui? E sim, a comunicação faz parte da credibilidade, porque um Banco Central que diz uma coisa e faz outra compromete a sua credibilidade, né? Ou um Banco Central que diz o que está fazendo, assumindo ou não, que está se equivocando nas escolhas, também afeta a credibilidade. No relatório de política monetária que foi divulgado hoje, que é o segundo maior documento mais importante do BC, o primeiro é a ata do Copom, o segundo é esse, o que chamou a atenção dos economistas é que houve 4 estudos separados do relatório de política monetária para falar sobre o que está acontecendo com o mercado de trabalho. E o que chamou a atenção dos economistas é que o mercado de trabalho no Brasil hoje, Vitor, ele tem sido a fonte de preocupação, de alimentação desse processo inflacionário, né? Você quer ver um dado super interessante que outro dia um economista me chamou a atenção? Quanto está a taxa de desemprego no Brasil? 5,6%. Quanto está o IPCA 15 acumulado hoje? 5,3%. Preparei para a prova. Nós temos uma taxa de desemprego de 5,6% e uma inflação de 5,6%. Nunca na história do Brasil nós vivemos uma situação em que a taxa de desemprego está alcançando a inflação. Então, pode parecer uma anedota, mas é um indicativo de que o mercado de trabalho no Brasil está muito alto. O Gabriel Galípolo disse hoje, né, uma taxa de desemprego em 5, qualquer coisa no Brasil é pleno emprego, né? E até Keynes, os economistas mais clássicos diziam, em pleno emprego há inflação, né? Então, o mercado de trabalho tem sido a preocupação. Mesma coisa nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o mercado de trabalho que está fazendo o preço para cima ou para baixo. E a leitura do Banco Central é de que houve, sim, uma mudança estrutural no mercado de trabalho. A reforma trabalhista de 2017 faz parte desse cenário. Eles trazem um dado interessantíssimo. A população ocupada nos últimos 10 anos cresceu 10%. A população ocupada nos aplicativos digitais cresceu 170%. Isso gera uma mudança de dinâmica de funcionamento diferente do mercado de trabalho e, portanto, de contribuição no funcionamento da economia. Então, gente, nós estamos num momento em que tudo está sendo olhado, tudo está sendo revisado, os parâmetros estão mudando, o Banco Central está cobrando um preço altíssimo do país, está mesmo, né? E tem muito economista que diz que ele faz isso sozinho, já que os desarranjos outros continuam sem um conserto de curto prazo. Congresso Nacional aprovando coisas que desequilibram as contas públicas, o próprio governo adotando uma política econômica que não se sustenta ao longo do tempo, tanto é assim que falamos tanto que em 2027 tudo vai ter que mudar. E o Banco Central tentando usar a comunicação, para fechar aqui a sua pergunta, tentando usar a comunicação para complementar esse trabalho, sem perder a credibilidade. Se não me engano, o Gabriel Galípolo, uma das coisas que ele disse hoje foi a transparência é um fator preponderante para a credibilidade do BC, né? Então, e a transparência vem através da comunicação. E se tem alguém que entende de comunicação e economia melhor do que Thaís Herédio nesse país, eu não conheço. Muito obrigado. Obrigada, querido. Thaís Herédio. Até amanhã. Sempre um prazer. Até amanhã. Até amanhã.